Há muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, é quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes. Ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam. Seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa Live do Bem, Semana do Rotary em Casa. Olha, é um grande prazer receber todos vocês aqui, em especial nosso convidado de hoje, o professor Paulo Tomazinho, que é uma referência quando se trata de ensino remoto ou ensino à distância, chame como quiser, o importante é que é um assunto que ganhou muita repercussão de 2, 3 meses para cá, em função da mudança repentina pelo qual todos nós estamos passando com essa questão da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Lembrando que esta semana, Rotary em Casa, Live do Bem, tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das ações que o Rotary Clube de Toledo Centenário faz. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos os parceiros que apostaram nessa ideia, né? O objetivo, claro, é arrecadar recursos, mas principalmente levar informação até vocês que estão aí nos assistindo. Informação de qualidade, informação segura, e é isso que tem o selo de qualidade do Rotary Clube de Toledo Centenário. Eu quero começar mostrando as imagens da nossa ambulância, tá? Até o professor Paulo Tomazinho, a gente estava aqui num bate-papo antes, e eu queria que mostrasse, então, aí a ambulância, para as pessoas terem uma noção, mais ou menos, do que acontece com as ações do Rotary Club, né? Aí, isso é o que está acontecendo aqui em Toledo, mas aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, o Rotary Club é uma entidade internacional. Essa ambulância é fruto de uma parceria entre o Rotary Clube de Toledo Centenário, o Rotary Clube de Toledo, um clube parceiro da Índia, também o Distrito 4.640 e a Fundação Rotária. Essa ambulância será entregue logo, logo ao Corpo de Bombeiros aqui de Toledo, vai atender toda a micro-região aqui do subgrupamento de Toledo. Então, você doando, você fazendo a sua doação, a partir de R$10, você está colaborando para que mais ações como essa aconteçam aqui na região de Toledo, tá certo? E lembrando que nós temos a parceria, aquela parceria deliciosa com a Passarela Pizzaria. Então é o seguinte, você pode doar R$10 ou você pode ganhar uma pizza média da Passarela doando R$100, tá? Então doa R$100, você ganha uma pizza da Passarela. Não tem sorteio, é automático. Doou, ganhou, né? Até ficou um slogan bacana aí, né? Doou, ganhou, tá certo? Tem muita gente ontem me mandando mensagem, Márcio, eu fiz a doação, não recebi ainda o voucher e tal. Não se preocupe, as doações estão sendo gerenciadas pela Faturagem, tá? Que é a empresa que faz todo o gerenciamento financeiro do Rotary Clube de Toledo Centenário. Essa empresa, inclusive, está incubada lá no Bioparque, então um abraço pessoal da Faturagem, do Bioparque também, tá?
Então, essa empresa faz todo o gerenciamento. Então, essas doações estão chegando. Na próxima semana, nós enviaremos um e-mail para vocês com o voucher, com as instruções, tudo certinho, como é que você faz para retirar no dia 24 de julho, tá? No dia 24 de julho, você é só ir lá na Passarela Pizzaria, levar o voucher que você vai retirar, então, a sua pizza média. Vamos aos boa noites, os primeiros boa noites de hoje. Coloca na tela aí para mim, por favor. Temos do YouTube e do Facebook, né? A Patrícia Maroldi, boa noite. Quem mais? A Edelma Andrade de Barros e Silva, boa noite. A Graciele Alves Souza, obrigado aí pela presença. Janice Salvador, professora Janice, vereadora Janice, excelente temática, parabéns, obrigado. A Marta Machado Camargo, nossa super fã, boa noite, Marta. O governador Ayrton Pita, boa noite a todos, que seja mais um sucesso de apresentação, assim como será também na sexta-feira, o governador Pita. A Luciane Elizabeth, boa noite a todos, boa noite a você, Luciane. O Rodrigo Bortolotto Salles, boa noite, presidente, obrigado aí pela presença. A Isha Pinto Rodrigues Eckstein, boa noite. Essas mensagens pelo Facebook. A Rose Bjorn Strellow, também nos acompanhando. A Edna, secretária Edna Luiza Amaral, parabéns pelo trabalho, obrigado. Um abraço a todos aí da Secretaria de Educação. A Célia Mello, boa noite. Marlene Kamler também. Valério da Silva. Enfim, a galera aí se ligando. E eu quero, então, já que estamos todos aí antenados, né? Queria chamar o professor... rapaz do céu, fugiu meu nome Paulo agora, cara. Aqui, ó. Paulo, cara. Professor Paulo. Meu Deus do céu, deu um branco. É a idade, professor. É que é o seguinte... Não fica tranquilo. Professor Paulo Tomazinho, é o seguinte, é que a gente estava comentando aqui, antes de começar, que essa mudança, eu, pelo menos, estou trabalhando 10 vezes mais. E é o seu caso também. Boa noite, professor, seja bem-vindo à nossa live do bem, Semana do Rotary em Casa, e hoje um assunto que realmente ganhou os holofotes nos últimos tempos, que é a questão do ensino remoto, ou ensino à distância, enfim, cada um chama como prefere. E é um assunto que realmente mudou demais a vida das pessoas, né, professor? Boa noite, mais uma vez, obrigado. Imagina, Márcio, que prazer estar aqui essa noite com todos vocês de Toledo, uma cidade que eu gosto tanto, sabe? Quando eu tenho oportunidade de estar em Toledo, sempre sou tão recebido, né, pelo pessoal da Unipar, pelo pessoal da própria cidade. É uma delícia muito grande estar aqui, viu, Márcio? E é verdade, assim, na verdade, tudo aconteceu muito rápido, como tudo, né? Na verdade, o vírus já foi desde dezembro já identificado e começou a ter a questão da disseminação na China, começou a atingir outros países. E se a gente for recuperar, pensando numa linha do tempo, dia 17 de março de 2020, né, nós tivemos o primeiro caso no Brasil e a primeira morte, na verdade, no Brasil, e a questão do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, fazer a proibição das aulas. Não só a proibição das aulas, proibição de questões públicas, de reuniões públicas, tudo aquilo que nós vivemos. O fato é que para a educação, nós fechamos uma sexta-feira pensando todo o planejamento que os professores fazem, né? As diretoras, as escolas, a Secretaria de Educação, as redes privadas, as universidades fazem lá no final do ano passado, e tem o repasse disso que chama Semana Pedagógica, né? Que é no início do ano letivo, umas no final de janeiro, outras em fevereiro. O vírus veio simplesmente deu um reset, né, no sistema educacional brasileiro, mundial, mas especificamente brasileiro. E esse reset foi uma coisa interessante, porque, falando de educação, é como se tivesse reiniciado, só que reiniciou num novo modo. Reiniciou num modo que eu falo assim, que instalou um novo sistema operacional, né? Imagine lá, resetar o computador, ou então começar de novo o celular. Imagine que é tudo aquilo que você estava acostumado, as teclas que você estava acostumado, as janelinhas, os ícones que você estava acostumado do ensino tradicional, simplesmente agora não existe mais. Agora nós temos o ensino digital, né? E a gente tem aí a questão do termo, é importante entender isso. Eu talvez fui um dos primeiros a trazer isso para o Brasil, o termo ensino remoto emergencial. Entenda isso. Ele não foi eu que criei, é um termo que já existe na literatura educacional, né? Eu gosto de estudar, então já conheci ele de outros contextos, mas o ensino remoto, ele
emergencial, ele é remoto, porque alunos e professores não podem vir para a sala de aula, proibidos por decreto, né, de Ministério da Saúde e Ministério da Educação, e ninguém, entenda isso, ninguém estava preparado, ninguém teve tempo de planejar como seriam essas aulas remotas. Estou falando isso de 117 dias atrás, lá no dia 17 de março, né? Então, o que acontece, Marcos? Todo mundo... Em relação a essa falta de planejamento, pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou não só os professores, os próprios alunos, e aí, independente de faixa etária, né? Todo mundo foi pego de surpresa. As instituições de ensino, que sempre, ou a maioria, se baseia naquele método tradicional, qual foi? Já deu para medir o impacto disso, professor? Não. Na cabeça de quem está ligado ao setor educacional? Perfeito. Na verdade, assim, o que eu quero dizer com isso, Márcio, é que, veja, você falou que eu sou grande autoridade no assunto de ensino remoto. Quem tem no mundo, não é Brasil não, quem tem nem no mundo mais experiência nisso tem 117 dias de experiência, entende? Quer dizer, ou seja, nenhum. Quando a gente fala de educação, não é nada. É uma coisa completamente nova. Eu sou doutor em educação, então eu estudo educação, estudo aprendizagem, estou, né, de certa forma, familiarizado com os termos, familiarizado com os processos educacional do modo geral. Então a gente consegue ter uma leitura, né? E aí, veja só. E aí a gente tem... A primeira coisa que tem que diferenciar é o termo, né? Muita gente fala ensino remoto, como eu defendo esse ensino remoto, por quê? Porque ele é remoto porque ele não está presente, entende? Mas ele não é à distância. Porque quando a gente pega o termo ensino à distância, EAD, ele parte do pressuposto de uma legislação específica, de um planejamento específico, ou seja, de um desenho, né? Ou seja, você sabe o aluno como que ele vai entrar, o que ele vai fazer, que atividade que ele vai fazer, ou seja, você tem todo um caminho que esse aluno faz. E não aconteceu isso no ensino remoto. Estou falando isso principalmente lá há quase 4 meses atrás, né? Então, por quê? Pegou todo mundo de surpresa e a ideia foi, como que eu posso continuar a minha aula? A minha aula, a melhor maneira que foi escolas particulares normalmente, cara, professor de casa, com o celular ou com o computador, abre a câmera aqui e dá aula. Num primeiro momento, improvisado, sem planejamento, sem ninguém ter treinamento para isso. E isso, pegando o que você falou, teve depressão, tem até hoje, né? Depressão de professores. Os alunos, nessa fase, quanto mais novinhos, mais dependentes de afeto e de afeto social, de grupo eles são. Então, você imagina a cabeça de uma criança entender que não pode ir para a escola. Porque, por incrível que pareça, Márcio, quanto mais novinho, a criança gosta de ir na escola. Depois a escola vai tirando essa vontade da criança aí, sabe? A escola ficando chata. Porque mostra muito conteúdo e pouca interação social. Mas o que é um jardim de infância? O jardim de infância tem uma proposta de educação fantástica. Esses 3 primeiros anos é fantástico em termos de desenvolvimento da criança. E não é só para brincar, como muito pai acha, sabe? Muito pai acha que leva para o jardim da infância para poder trabalhar e para a criança brincar. Não! Porque já no jardim da infância, Márcio, quando a professora fala assim, pede para a mãe, né? Mãe, eu gostaria que você recortasse figuras de animais com o seu filho, ou que o seu filho recortasse figuras de animais. Não é figura de animal o propósito aqui. A atividade é recortar com tesourinha sem ponta. Mas o propósito pedagógico disso, Márcio, é que a criança faça esse movimento para poder abrir e fechar a tesoura e desenvolver habilidade motora fina, que vai ser fundamental para poder conseguir segurar um lápis ou uma caneta no processo de escrita, sabe? Então, veja só a importância que tem o jardim de infância para essas crianças, né? E muitas vezes isso é desvalorizado, porque acredita que, mas eu agora tenho que ser o professor do meu filho. Sim, porque educação, quando a gente fala de educação, tem 2 processos. Um processo que é educação e um processo que é escolarização. E sim, a mãe é importante, a família é importante na educação do filho. O que a professora consegue ajudar a mãe é dar os porquês pedagógicos das atividades. Mas atividade, sim, quando não posso levar o filho para a escola, é a família que tem que estar, de certa forma, responsabilizada por isso, entende? E me dá muito pesar quando a mãe tira a criança da escola. Fala assim, não, ela só está lá brincando. Não, tem um desenvolvimento que talvez nunca mais se recupere em termos de desenvolvimento cognitivo dessa criança, sabe? Aliás, nesse sentido, eu gosto muito... Não estou escutando, Marcos. Aliás, nesse sentido, eu gosto muito do termo ensino, né?
E eu defendo que deveria ser Ministério do Ensino, não Ministério da Educação, porque eu entendo que a educação ela deve ser da família, né? A Isso. família tem que educar e a escola tem que ensinar. Esse é o meu pensamento, né? Não sei. Eu vou chamar Não, de mas você, é né? Afinal de contas, estamos. Mas assim. E aí, Paulo, é o seguinte. Ok, estamos numa situação emergencial, tal. Isso aí vai passar, a gente espera, pelo menos, né? Mas a pergunta é a seguinte: esse processo que veio emergencial, ele veio para ficar ou ele realmente é uma questão emergencial, pontual, e aí vamos voltar àquele método tradicional e o ensino à distância também da forma como ele vem sendo realizado até hoje? Perfeito. Me permita só voltar um pouco. Então, a gente está falando lá de 17 de março, né? E ele começou de uma forma totalmente desplanejada, ninguém tinha preparo para isso, todo mundo começou a improvisar para poder entregar algum tipo de ensino, né? E esse ensino era tentar reproduzir aquilo que fazia no presencial, agora com a tecnologia. Abre a tela e dá aula. O Estado simplesmente começou lá em março, foi abril, se não me engano, eu vim conversando bastante com eles lá também, mas foi em abril que começou com as TV, né? E depois foi todo um processo para poder ajustar no aplicativo, que são 2 aplicativos, que é o Google Classroom e o Escola Paraná, para ter a interação. A TV dá o conteúdo, a aula, e o aluno faz a atividade, a gente fala muito sobre isso, que é importantíssimo, o aluno faz a atividade pelo aplicativo, né? Obviamente isso funciona para os alunos maiores, anos finais do Fundamental 1 para frente. Obviamente que não funciona muito bem para educação infantil e para alunos que estão se alfabetizando. Passado lá de março, passado um mês e meio, a gente começou a trabalhar com um novo conceito chamado ensino remoto, entenda isso, ensino remoto ainda, mas intencional. Ou seja, agora, com algum planejamento, com a intencionalidade dele ser remoto. Não pegou mais de surpresa, concorda? Ou seja, aquilo que foi remoto emergencial era para durar 15 dias, e a gente percebeu que isso vai longe, e vai longe ainda. E aí, então, a gente começou com o ensino remoto intencional. E está se discutindo agora, né? A grande pauta da vez é como que vai ser essa retomada das aulas. São Paulo já definiu uma data, que é lá dia 8 de setembro, né? Se está no estado amarelo, em termos de epidemiológico, vai poder voltar. A gente pode falar mais sobre isso. O Paraná parece estar indo nessa mesma linha, não tem uma data certa ainda, mas está indo nessa mesma linha de setembro, né? Por que setembro? Porque agora, junho, julho, talvez começo de agosto, no sul, principalmente, nós estamos aqui, é inverno. Então, naturalmente, você vai ter casos. Do teu lado aí, Cascavel, olha como está a quantidade de casos aí, né? Então, lógico, aqui tem Toledo mesmo, né? Que é um número bastante expressivo também, né? Então, assim, lógico, discussões são imensas. São discussões políticas, são discussões de subnotificação, de supranotificação, e aí a coisa não quer entrar nessa seara. O fato é, nós ainda estamos num cenário de incerteza. Incerteza significa, nós não conhecemos a etiopatogenia do vírus, nós não conhecemos se realmente criança transmite ou não transmite, nós não sabemos com certeza se criança é mais resistente ou não para poder pegar, tem a carga viral, como parece que tem alguns dizendo, que tem uma carga viral menor, portanto ela tem menos chance de transmitir, entende? O fato é que nós não temos, olha só, nós não temos nenhuma certeza de quando as aulas voltam. Quando as aulas voltar, não importa a data agora, eu acredito que vai ter um misto entre presencial e remoto. Porque mesmo que volta, Márcio, as minhas pesquisas mostram que, quando eu faço pesquisa com mães, eu falo, hipoteticamente, se a aula voltasse agora, final de julho, começo de agosto, você levaria seu filho para a escola? Eu tenho absurdos, 98% de mães, isso do Brasil todo, que não levaria o filho para a escola. Você entende o problema que a gente causa com isso? Ou seja, eu me incluo nessa faixa, porque aqui em casa nós conversamos sobre isso, eu acredito que muita gente conversou sobre isso também na sua casa, e nós chegamos a esse consenso. Se a aula voltasse agora, isso eu estou falando de junho, né? Mas mesmo que voltasse agora, certamente não levaríamos a criança para a escola, a filha para a escola. E aí, professor, exatamente essa é a questão. Quando voltar, vamos hipoteticamente, né, setembro, né? Hipoteticamente, que eu acho que não vai voltar em setembro. É a minha impressão, pelo menos. Mas vamos torcer para que volte. Voltou setembro. Esse modelo híbrido, vamos dizer assim, presencial, semipresencial, com educação remota, ensino remoto, ele veio para ficar, quer dizer,
a gente começou a perceber alguma vantagem em relação ao método tradicional, por exemplo? Perfeito, Márcio. Sim, deixa eu explicar por quê. Porque quando a gente usa tecnologia, e quando a gente tem lá, por exemplo, questionários, alguma coisa que tem essa correção, nós temos uma coisa que nós não temos na aula presencial, que se chama dados. Pela primeira vez eu consigo saber, olha só, vou fazer uma analogia bem rápida. Na aula presencial, quando o Joãozinho falar presente, o Joãozinho está presente. O professor tem que dar presença. O Joãozinho pode ficar a aula inteira olhando para o lado e não fazendo nada. Mas ele está presente. Agora, na aula remota, ou à distância, ou que o nome, o híbrido que for, é a atividade, entenda isso, é a atividade do aluno que vai garantir a presença dele. Ele tem que fazer. Ele tem que responder. E quando ele faz isso, isso gera dados. Então eu consigo entender, veja só, não importa se ele acerta ou se ele erra, o fato é que ele tem um feedback imediato, e quando ele tem esse feedback, se ele acertou, ele tem liberação de dopamina, e essa lembrança vai ficar por mais tempo. Se ele errou, talvez ele vendo a resposta imediata com que a resposta é certa, ele reedita aquele pensamento, e ele aprende naquele momento, mesmo errando. Entende? Quando eu tenho essa resposta imediata. E isso a tecnologia permite, e às vezes um professor em escala não consegue fazer isso, sabe? Mais do que isso pro lado do aluno. O lado do professor é, toda essa interação, ela está registrada. Então, eu consigo saber agora, de uma turma de 40 alunos, quais são os 5 alunos que estão com dificuldade, por exemplo, em soma de fração. Entende? E eu consigo criar um reforço específico para esses alunos. Então, eu consigo, não é personalizar, mas, de certa forma, é deixar um pouco mais adaptada a aula, tendo dados desse aprendizado do aluno. E a minha confiança é, o grande legado dessa pandemia, o legado da pandemia para a educação, foi 2 coisas, basicamente. Uma, tirar o professor da zona de conforto. Ou seja, eu trabalho com tecnologia e metodologias ativas para professores há quase 10 anos. E sempre você percebe uma resistência muito grande do professor em usar tecnologia. Mesmo nas aulas presenciais. E agora, de uma hora para outra, todo mundo teve que aprender a usar. Então, tiramos o professor da zona de conforto. E o grande segundo legado, eu acho que é justamente essa questão da tecnologia auxiliando o professor na tomada de decisões durante o processo educacional, sabe? Então, eu acho que isso nunca mais volta ao que era, pensando há 120 dias atrás. Bacana. Olha, em relação a isso, né, eu brinco, né, que eu era um analfabete, um homem de Neandertal quando se tratava de tecnologia. E hoje estamos aqui conversando. O professor está lá em Moarama, o professor Paulo está lá em Moarama, eu estou aqui em Toledo, e tem gente nos assistindo, de repente, no mundo inteiro, né? No Brasil todo, no mundo todo. Quer dizer, essa facilidade que a tecnologia nos traz era uma coisa impensada em termos de ensino, igual você falou, há 100 dias, 3 meses, né, ninguém pensava por isso. Eu quero, professor, tem várias pessoas nos assistindo, várias perguntas chegando aqui. Eu vou colocar meu óculos aqui, que fica mais fácil. Ó, a Juliana Cremão Menor a educação física é fundamental para o desenvolvimento motor da criança nas séries iniciais. Como o professor vê a falta da disciplina e de atividades físicas direcionadas nesse momento de quarentena? É interessante essa pergunta aí, legal, professor. Muito bom. Juliana, eu vou falar assim, eu vou te responder em 2 fases, tá? Quando a gente fala de aula online, ou aula remota, né, ou seja, distância, ou seja, usando tecnologia, nós temos assim 2 tipos de aula. Uma aula que ela é chamada, o termo é engraçado, mas eu já explico, síncrono, e outra é assíncrono. O síncrono é isso que está acontecendo agora. Veja, o Márcio pega a tua pergunta, coloca aqui, eu já leio e já respondo na hora, ou seja, em tempo real, né? Uma live, uma videoconferência, ao vivo, aqui é uma atividade, uma aula ao vivo é uma atividade síncrona, sincrônica com o tempo, ao mesmo tempo. E existem atividades assíncronas, onde o professor pode gravar essa aula, dando um pouco de conteúdo e dando um comando. Agora, olha que interessante, não importa, Fabiano, não importa se a aula é síncrona ou assíncrona, uma boa aula, ela deve ter pelo menos 3 elementos. Um elemento é o conteúdo, o outro elemento é a atividade é o que o aluno faz, e outro momento é o momento da interatividade ou da interação, tá? Então, trazendo para a tua pergunta, educação física, como que eu poderia fazer isso? Se eu estou numa aula assíncrona, ou seja, né, gravada, eu posso, na verdade, falar assim, por exemplo, hoje eu tenho fundamentos dos músculos aqui, quero falar sobre músculos longos, então da perna, nós temos temos o fêmur, que é o osso, aqui temos o músculo, enfim, eu não vou lembrar os nomes dos músculos aqui, e aí você fala o seguinte, para fazer esse tipo de atividade, para trabalhar esse músculo, é muito importante fazer, por exemplo, agachamento. Então faça aí, ó,
a série para agachar, você tem que manter a coluna reta e daí você demonstra, sabe? E aí você pede para que o aluno faça. Então você gravou um vídeo, deu um conteúdo e explicou então qual que é a atividade, o que ele tem que fazer, tá? A interatividade é ele descrever, por exemplo, se ele se sentiu bem, se ele sentiu dor, ou seja, para registrar. Não basta fazer a atividade. A interatividade ou a interação é o registro disso para você saber se esse aluno está presente ou não na tua aula. Isso na aula, vamos dizer, gravada. Se é na aula ao vivo, né, aqui ao vivo, e aí, se você é professor de educação física, basta entrar no Instagram para ver quantos tem isso, ou no YouTube mesmo, né, quantos tem isso, aí você pode fazer aquela mesma aula, entenda, sem lógica, sem bola, né, de atividades, o aluno próprio corpo, né, com o próprio peso do corpo, a criatividade é o limite. Então, e para a criança, coisas bastante lúdicas, né, bastante lúdicas. Por exemplo, no meu filho, uma das atividades que eu lembro lá, uma atividade é desenhar uma amarelinha no chão, com fita, e aí fazer o aluno gravar o vídeo, fazer o aluno fazendo a amarelinha. E a gente subiu o vídeo lá para isso, né. E aí, na aula ao vivo, foi justamente isso. Você me mostra a amarelinha, a gente sai com o celular lá mostrando, sabe? Então, essas interações, essas interatividades é bem interessante. E dá para, sim, usar uma aula, mesmo com educação física, usando tecnologia. Não é a mesma coisa, claro que não, mas é melhor qualquer educação do que nenhuma educação. Muito bacana. Tem uma pergunta do Kleber aqui, daqui a pouco eu vou passar para o professor Paulo Tomazinho, mas em cima ainda dessa questão, professor, a gente necessariamente vai ter que ter isso pelo menos eu penso, não sei se o senhor concorda ou não, mas uma readequação do próprio tamanho da sala de aula, e aí existia uma preocupação, por exemplo, vai fechar mercado, vai ter professor que vai ser demitido e tal. Eu não sei se isso vai acontecer, qual é a sua avaliação em relação a isso, pegando o exemplo justamente da educação física, quer dizer, algumas disciplinas eu vou ter que trabalhar com turmas menores e ter esse atendimento mais individualizado para o aluno, por exemplo? Márcio, perfeito. Sim, a resposta é sim, e eu posso tentar explicar isso melhor, aprofundar um pouco mais. Hoje, se a gente olhar na internet, né, como vai ser o retorno, o termo é retomada das aulas. Se você digitar retomada, você vai cair num mar, isso que eu estou dizendo, num mar de informação, tá? O problema não é a quantidade de informação, o problema que, na minha percepção, fala que é espuma. Espuma é aquilo que não está nem arranhando a superfície. Por quê? As pessoas pegam aquilo que é conhecido, por exemplo, falam, a aula vai voltar com ensino híbrido. Não é o mesmo ensino híbrido que a gente tem descrito na literatura, na literatura de educação. Vai ser sala de aula invertida. A sala de aula invertida, rapidamente, pedir para o aluno estudar em casa e depois ele vem para a sala de aula para poder fazer atividade. Entre aspas, a tarefa de casa é feita na escola, sob a supervisão dos professores e trocando ideia com os colegas. Em termos de método, isso é fantástico. Só que o que os professores ou as pessoas que estão escrevendo sobre isso está na simplicidade, ou seja, está ainda muito na superfície, ou na espuma, né, que está batendo, faz aquela espuma, mas não aprofunda, pelo seguinte, quando a gente fala de ensino híbrido, né, imagina que eu tenho uma sala com 45 alunos, 15, olha só, estão na escola, 1/3. Eu tenho agora 2/3 que estão em casa. Se eu vou trocar isso a cada um dia ou cada 2 dias, imagine cada 2 dias, esse aqui vem segunda e terça. Na quarta e na quinta, esse aqui vai para casa e um daquele grupo que estava em casa vem para a sala de aula. Isso no papel é lindo. No papel é lindo, concorda comigo? Então, em uma semana, usando sábado, eu rotaciono cada 2 dias essas 3 turmas. E aí eu te pergunto, o que nós não estamos na equação, e aí que é um problema complexo, isso aqui, se eu separo os 45 alunos da turma, eu trago 15, 2/3 fica fora, depois eu vou trocando, a gente está desconsiderando se a mãe e o pai dessa criança quer que ele venha. Entende? Então, eu tenho que criar estratégias para momentos de sala de aula, e eu tenho professor presencial na sala de aula, e eu tenho que continuar momentos remotos. Então, veja só, quando você fala de diminuir professor, não. Na minha opinião, vai manter a mesma coisa, que, na verdade, Márcio, é o que caracteriza a diferença do ensino remoto para o EAD. E me permita falar isso em 2 minutinhos. No EAD, você tem, na verdade, uma instituição, que não podia ser escola, tá? Agora está por questões de emergenciais, até pode, mas ninguém está fazendo isso. Uma escola, uma instituição, na verdade, uma faculdade, poderia comprar, entenda isso, comprar um material didático produzido pelo professor, o direito autoral de material didático, ou seja, das aulas, do texto, da apostila, do quiz, tá? Põe numa plataforma chamada AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System, ou seja, gerenciamento da aprendizagem, e tem a figura de uma pessoa chamada tutor.
Esse tutor não é o professor da área. Esse tutor, não foi quem construiu as aulas. Esse tutor, simplesmente ele sabe, fez um curso chamado de tutoria, e ele ajuda centenas, talvez milhares de alunos a interagir com a plataforma. Portanto, EAD é um negócio de escala. É um negócio que dá ganho de escala e, portanto, tem um valor bem mais barato que as mensalidades presenciais. E é muito importante frisar isso, Márcio, porque no ensino remoto, e aí é a grande diferença, no ensino remoto, se eu tinha lá os 45 alunos, né, se eu tinha meus alunos ali, eu tinha 5 professores, continuam sendo os mesmos 5 professores que produzem aula, dão aula e dão suporte aos alunos. Eu não tenho ganho de escala, você entende? Na verdade, eu tenho gasto mais, porque eu tenho que treinamento dos professores, eu tenho investimento em tecnologia, eu tenho que investimento na adequação da minha escola para poder receber só 30%. Então, a pior coisa que pode falar é desconto de mensalidade em ensino remoto, porque nós não temos ganho de escala em ensino remoto. Não estamos, uma certeza nós temos, não estamos fazendo EAD. Embora nós usamos estratégias digitais, o mesmo número de professores da turma do teu filho, que uma pai ou mãe que está escutando aqui, continua sendo os mesmos professores, entende? E sim está tendo aula, sim está tendo, na verdade, as atividades. Ela não precisa ter, Márcio, 4 horas de aula, entenda isso, 4 horas de aula ao vivo aqui, porque, na verdade, ela pode receber uma folha com atividade para a semana toda. Só que essa folha tem supervisão acadêmica, supervisão pedagógica, ela tem o porquê de cada uma daquelas atividades, você entende? Tem todo um cuidado educacional por trás daquilo. Como acontece quando você não tem internet. Escolas rurais, eu dou uma assessoria para o interior do Piauí, da Paraíba, e lá a Associação de Municípios não tem internet. Então, o leiteiro entrega, o motoboy entrega, o ônibus que faz a linha rural, né, que buscava os alunos uma vez por semana, passa na casa de cada um, levando um envelope com atividades para a semana toda. O aluno faz no papel e entrega na casa. É o melhor? Claro que não. Seria muito melhor que pudesse ter, que nós estamos falando aqui, usando internet, usando tecnologia. Mas não é a realidade do Brasil, né? Mas, veja, qualquer educação é melhor do que nenhuma educação. Esse é o verdadeiro ensino remoto, né, professor Paulo? Esse é o verdadeiro ensino remoto. Ó, tem várias mensagens aqui. Eu quero colocar do Jorge Jeps. Peraí. Colocaram aí da Célia Mello. Realmente, a criança que frequenta o CMEI tem uma habilidade bem maior e sociabilização e aprendizagem é fantástica. Obrigado, Célia, pela participação. O Jorge Jeps, Márcio, minha filha tem 6 anos e está recebendo todas as atividades. E na educação física, o professor disse tudo o que acontece aqui em casa. Então, é bem em cima daquilo que eu falando. Tem uma pergunta do Kleber, aí a gente ia pular do Kleber, tá aí, ó. Professor Paulo, e como avaliar este aluno remotamente? Aí ele colocou entre aspas, né, reduzindo as colas. E aí, Kleber, é o seguinte, professor, só antes, tinha um professor meu, irmão Balestro, eu estudei no Colégio Paranaense Marista em Curitiba, e o irmão Balestro, que era padre, né, ele falava assim, quem não cola não sai da escola, né? Mas, professor, fica aí a batata quente, né? Como é que a gente reduz essa questão das colas? Perfeito. Então, Kleber, primeira coisa, uma coisa que eu posso te falar, uma certeza que não funciona, fazer o mesmo tipo de avaliação que a gente fazia presencial. Deixa eu justificar por quê. Veja, mesmo falando de adulto, mesmo universidades que usam um sistema de EAD, a prova ela é presencial no polo. Entende? Ou seja, mesmo a faculdade EAD, adulto, a prova ela é presencial no polo. Então, como que eu posso avaliar de forma remota? Ninguém tem a forma, tá? A única coisa que eu posso te garantir o que não funciona é fazer aquela mesma prova de marcar X, seja agora em formulário, seja o que for, né, em página, internet, ou aplicativo, e mandar para o aluno. O que vai acontecer se o aluno, mesmo que ele não use internet, tecnologia, você pode ter certeza que ele vai usar o WhatsApp, eles vão fazer uma prova em grupo. Todo mundo vai tirar nota 10 ou nota máxima. Por quê? Porque, na verdade, infelizmente, a nota é uma ditadura. Eu chamo isso de ditadura da nota. Por quê? Os alunos valorizam a nota, pais valorizam a nota, professores valorizam a nota. O que significa isso no ensino? Vamos pensar no ensino tradicional, lá atrás. Infelizmente, isso faz parte da minha tese de doutorado. Os alunos estudam para a prova, de véspera de prova, para a prova, para conseguir nota, para conseguir tirar média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz. De verdade, aluno não estuda para aprender. Por quê? Porque, culturalmente, o pai é culpado disso também. Você tem que estudar para a prova, amanhã tem prova. Meu Deus, por que tem que estudar só de véspera de prova? Estudar para aprender é um pouquinho todo dia.
né? Então a gente vai... Pode falar. Nesse sentido aí, bastante pertinente essa sua colocação, aí eu quero emendar a pergunta seguinte. Aí também não tem uma culpa do sistema de ensino brasileiro que empurra, né? Ele força a estudar para a prova, né? Para ter a nota. Aí, por exemplo, sistema de avaliação. Estamos eliminando o vestibular, mas em compensação a nota do Enem é que conta. Né? Então, a discussão talvez seja muito mais profunda, muito mais ampla, e talvez esse momento comece porque eu, como pai, eu tenho essa preocupação, né? Foi a primeira coisa, eu falei, meu Deus, e as notas, né? Como é que vai ser essa avaliação, né? E aí eu comecei a perceber que a avaliação, o aprendizado, ele vai mudando aos poucos, né? Nesses 3 meses ele veio mudando. Mas talvez não seja hora de se rediscutir esse sistema de educação no Brasil. Essa é um pouco da minha bandeira, Márcio. Por isso, verdades inconvenientes de Paulo Tomazinho. Por isso que quando eu falo, às vezes alguém me bate bastante. Por quê? Porque é justamente isso, eu falo que nota é prejudicial à aprendizagem. Porque a nota, o aluno, o pai, o professor, só quer correr atrás da nota e não da aprendizagem. E aí, só para responder a pergunta do Márcio, então, qual que seria, então, como fazer a avaliação agora, Márcio? Veja, aquilo que eu te falei, na aula presencial o aluno fala presente, ele está presente, ok? Na atividade remota, o que vai acontecer é que ele precisa fazer uma atividade para ter a presença. Essa atividade, o conceito educacional que é bem importante aqui, nós temos vários tipos de avaliação, mas para citar 2, nós temos aquela avaliação que todos nós conhecemos, que é a prova, que ela acontece no final de um bimestre. Isso é chamado de avaliação somativa. Você soma todas as semanas de aula, pega um grande conjunto de informações e coloca numa prova. E aí você mede se o aluno aprendeu ou não aprendeu por uma nota que ele tira lá. Olha que burrice que é isso. Se ele tira nota 6, eu estou dizendo que ele passa de ano, ou nota 7, ele passa de ano, mesmo sem saber 30% ou 40% do que ele deveria saber. O que a gente está propondo agora é, na verdade, uma nova forma de avaliar, que é o seguinte, a avaliação, não é nova, né, mas já é bem conhecida, chamada avaliação formativa. A avaliação formativa, ela é a atividade entregue. Mas não é simplesmente entregar a atividade. Ela tem 4 níveis para cada atividade que o aluno entrega, ele vai construindo um portfólio de atividade. E como que essa atividade é avaliada? Não por nota, não por 1, 2, 3, 10, por 4 categorias. Não fez ou fez tão ruim que tem que fazer de novo. Fez, olha só que interessante isso, fez, mas faltou alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai falar já, que chama rubrica. Faltou alguma coisa. O aluno até pode ir com uma nota baixa, uma nota C aqui, vamos pensar assim, tá? Ou então com um índice aqui que está faltando alguma coisa. Ele sabe agora o que está faltando. Portanto, ele pode recuperar aquilo que está faltando. A nota, vamos pensar em B, mas não entenda assim, A, B, C, não. Só para poder chamar aqui, ó, é a lista de coisas que esse aluno deveria saber. É o que eu espero do aluno. É o suficiente, ou seja, esse aluno aqui entregou aqui, tá ok, ou seja, o que ele entregou tá ok. Então, veja só, não entregou muito ruim, mas entregou faltando alguma coisa, entregou o que eu esperava, o professor esperava, ok, agora eu permito que o aluno entregue além do que eu esperava, entende? Então, eu permito que o bom aluno, ele tire, entre aspas, mais que 10, porque eu não consigo um aluno bom tirar nota 11, nota 12, porque eu tenho lá uma prova valendo 10, entende? Então, ou seja, você, na verdade, inclui o aluno, você não está dizendo que o aluno tirou nota 2, você está dizendo que o aluno, faz de novo. Outra chance, meu amigo. Usa a tua chance aí, porque isso que você entregou não ficou legal. Faz de novo. Então, o aluno, ele vai formativa por quê? Ele vai formando, compondo a sua aprovação ou a sua aprendizagem, entende? Então, isso é bem diferente do que marcar uma data para poder fazer uma prova e Deus no livre se esse aluno um dia não está bem. Veja, é uma chance que ele tem. Se ele, por algum motivo, está doente e ele tem aquela chance de fazer prova, eu estou avaliando uma forma mentirosa. Quer ver outra forma mentirosa? O aluno está de véspera de prova, colocar em memória de curto prazo, faz a prova, tira a nota 8, 9 ou 10 e uma semana depois não lembra nada. Por quê? Porque o objetivo era tirar nota e não aprender. Ixi, bacana. A gente entrou no tema. A gente entrou num curioso aí. Mas eu adoro os temas espinhosos.
eu adoro, eu entendo, e essa é uma coisa que eu defendo já há muito tempo, que é você não nivelar por baixo o ensino, que eu vejo que o nosso ensino no Brasil, infelizmente, ele é nivelado por baixo, e aí quando surgem boas iniciativas, elas acabam sendo inibidas, né, por uma série de questões que não vamos entrar no mérito, não é essa a discussão, né, política, ideológica, etc., etc., não é esse o caso, mas eu vejo que realmente a questão de você estimular o pensamento, o pensamento crítico. E aí não é só o aluno ou o estudante, é o cidadão, né, professor? De você formar um cidadão diferente, né? É isso aí, Márcio. Na verdade, ou seja, é uma escola que, na verdade, ela é, de certa forma, para construir cidadão crítico, né? Porque a educação, vamos dizer, a educação posta, a educação tradicional, ela é reprodutivista. Ou seja, quem que é o nosso melhor aluno? Vamos fazer sério, vamos pegar agora qualquer escola há 120 dias atrás e pergunta quem que era o melhor aluno? Quem tirava maiores notas. O que é tirar maior nota? É dar respostas iguais a aula, ou quase que copiando, ou quase que, não copiar não podia, porque é cola, mas reproduzindo o que estava no livro, ou o que estava nas aulas. Você entende isso? Ou seja, reproduzir, a gente está levando todo mundo para uma média. E essa média, na etimologia do termo, é uma palavra muito perigosa, porque a média tem a mesma etimologia da mediocridade. Você traz todo mundo para a média. Você não permite que o aluno avance, entende? E aí, nesse sentido também, professor, uma outra questão que eu quero aproveitar, e os meninos estão colocando aí as várias mensagens, estão recebendo várias mensagens, tem que agradecer demais a participação dos nossos internautas, né? Mas aí, em cima disso, eu queria colocar uma outra questão, professor. Essa questão da média, né, de você nivelar por baixo e tal, e aí você falou no começo da nossa transmissão, tirar também o professor da zona de conforto. Por quê? Eu tinha esse problema, eu sempre fui muito crítico, né? E eu pago um preço muito grande, às vezes, por falar o que eu penso. E eu acredito que seja o seu bom problema também. Mas, aí é o seguinte, tem professores que, às vezes, o aluno interpreta um determinado conteúdo de uma forma, e ele expressa aquilo da forma como ele entendeu. E o professor, na hora de avaliar, mas não está igual àquilo que eu passei. Mas não necessariamente que aquilo seja errado, né? É só uma forma de você compreender. Porque eu sou da comunicação, né? E eu sempre digo que em comunicação nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, né? Às vezes comunicação 1 mais 1 é 11, ou né? Enfim. Mas tem isso também, né, professor? De mudar a forma até do próprio professor encarar a forma como ele vai ensinar. Perfeito, Márcio. Olha só que coisa importante que você falou. Infelizmente, quando você tem uma educação, vamos pensar assim, né, reprodutivista, e aí vem os sistemas de ensino, porque se tivesse realmente preocupado, não chamaria sistema de ensino, chamaria sistema de aprendizagem, né? Ou seja, eu quero causar aprendizagem no meu aluno. Mas técnica de ensino, sistema de ensino, método de ensino, metodologia de ensino, tudo é ensino, departamento de ensino. Cadê a aprendizagem? Por que se fala tanto em ensino e não se fala em aprendizagem, entende? E aí, eu sou polêmico também, às vezes pode concordar ou não, eu falo que ensino nem sempre significa aprendizagem. E eu quero dar, justamente nesse momento de ensino remoto, tem escolas que estão abrindo uma live dessa aqui às 8 horas da manhã e fechando ao meio-dia com os alunos. 4 horas de aula, conteúdo, conteúdo, conteúdo. É tanto conteúdo que a neurociência explica que entra para o ouvido e sai para o outro. Por quê? Porque você não está focando naquilo que é importante. Entrando no que você falou da teoria de comunicação, Olha só que importante, Márcio. Em comunicação a gente sabe que menos muitas vezes é mais. Sabe? Por quê? Porque às vezes uma frase bem colocada, um pensamento bem trabalhado ali, é muito melhor do que às vezes um falatório de horas e horas, ou um discurso muito grande, né? Então, menos é mais. Em educação também. Eu falo sempre para os professores, quando eu estou em treinamento de professores, qual o refrão da sua aula? Ou seja, qual que é aquilo que é mais importante da sua aula? O que é aquilo que o seu aluno esquecer tudo? O que ele não pode esquecer da sua aula? Exatamente como o refrão de uma música, sabe? Que quando a gente guarda o refrão de uma música, anos depois, a gente escutar a batidinha da música, talvez você vai lembrar o refrão. E aí é muito rápido para a gente poder relembrar a música, você entende? Agora, quando a gente quer guardar a música inteira, decorar a música inteira, a gente vai guardar nem refrão e nem a música, sabe? Então, eu pergunto, professor, qual o refrão da sua aula? E falando agora de teoria de comunicação.
infelizmente, pela questão reprodutivista da educação, é tratado todos os alunos, toda sala, como iguais. Se eu estou na 7ª série A, eu entendo que todo mundo ali tem o mesmo conhecimento. E a gente sabe que não é assim, Márcio. A gente sabe que nós temos alunos mais rápidos, mais devagar, alunos que gostam mais de uma disciplina, alunos que gostam mais da outra, mas o que acontece, a aula é dada uma aula igual para todo mundo, uma aula média, não quero nem falar de média, mas média para todo mundo. Ou seja, essa aula média para todo mundo, ele vai atingir média. Essa aula média para todo mundo, ela é difícil para alguns alunos, muito difícil para outros. Mas essa aula, mesma aula média, ela às vezes ela é fácil para alguns alunos e às vezes muito fácil para outros alunos, entende? E quando eu dou uma aula média para aquela turma inteira, eu estou frustrando aquele aluno que sente muita dificuldade, mas eu também estou deixando entediado aquele aluno que sente muita facilidade, porque eu estou fazendo apenas uma aula. Você entende? Então, olha só a importância aqui da tecnologia, de você, que eu falei já isso, de dividir o teu tempo de aula em aula, mas, que é conteúdo, mas olha só, atividades. E na atividade, você pode ter várias gamas de dificuldade, onde um aluno que tem mais dificuldade vai trabalhar com questões mais simples, e um aluno que tem mais facilidade, deixa ele voar, você entende? Coloca desafios maiores para ele. E depois você junta todo mundo, onde o aluno está fazendo atividade, conversando, e a humanidade, ela aprende quando ela faz e quando ela fala o que fez. Há 200 mil anos atrás, na caverna, nós aprendimos dessa forma. Os homens saíam para caçar, as mulheres para fazer cuidar dos filhos e coletar plantas e frutas, e no fim do dia voltavam para a caverna, provavelmente acendiam uma fogueira, e eles conversavam sobre o que eles fizeram aquele dia. E assim foi transferindo a cultura. Eu estou falando lá de trás, porque a cultura sempre foi transferida pela troca humana, e não pela padronização. Escola, como a gente conhece, é um negócio de 250 anos. E está errada. Sabe por que está errada? Se a gente olhar resultado Brasil, olhar resultado de prova Brasil no 5º ano, provinha Brasil de 5º ano, é ruim. Só que quando a gente olha agora a provinha Brasil do 9º ano, é um desespero. Só 2% da população brasileira, nessa idade, tem influência em matemática. Então eu te pergunto, é uma educação que está funcionando? É um ensino que está funcionando? É um ensino que faz isso, ensina. Mas não significa que o aluno está aprendendo. E aí vem PISA, e aí vem ENAD, e aí vem tudo. Então, repensar completamente esse modelo educacional é a grande oportunidade que a pandemia nos deu, né? De cada professor agora, ele está experimentando coisas novas da sua casa. Então, nós temos 2.500.000 laboratórios educacionais, né, de 120 dias para cá, que é cada professor tentando experimentar coisa nova do que funciona e do que não funciona. Então isso é muito legal e dá muita esperança, pensando num futuro da educação bastante promissor, que vem da base, que vem dos professores, e não de cima para baixo. Não importa ministro, não importa secretário, na verdade é o professor que vai fazer isso muito bem, entende? Bacana demais. Ó, eu preciso dar uma pausa aqui, vou dar uma pausa para o professor Paulo Tomazinho tomar uma água. Tocou num ponto aí que realmente é bem interessante e eu quero discutir mais sobre isso, essa questão do posicionamento do Brasil em relação aos países. E vou deixar já uma pergunta no ar, que era uma pergunta que eu ia fazer, e o Cássio Pisato colocou aí muito bem. Qual é o refrão da sua aula? Perfeito. Esse Não, vamos deixar para depois, professor. Eu preciso fazer um intervalo aqui, tem os nossos apoiadores, eu preciso falar. Tenho na ponta da língua. Mas espera aí. Não fala agora, não. Deixa para o próximo bloco. Tá? Eu quero falar aqui, do Chocolates Roma, essa linha confeiteiro, que é uma linha especial para você que gosta de fazer doces, bolos, né? Enfim. É uma linha especial, tem chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo, tem em barras e também tem em gotas, tá? Tem em gotas aqui também. E, claro, Chocolates Roma com esse lançamento maravilhoso que é o Chocolique. O Chocolique é um creme de avelã, é maravilhoso, tá? Maravilhoso, certo? E o Chocolates Roma ontem presenteou um dos nossos doadores, né? Lembrando que cada dia, você que doa a partir de R$10 para manter as ações do Rotary Clube de Toledo Centenário, você está concorrendo a brindes. Ontem foi um kit do Chocolates Roma, tá? E hoje, tem as imagens aí, Diego, da bombonière de cristal,
Rapaz do céu, eu confesso que se eu pudesse, eu participava de novo só para poder concorrer a essa bomboniere de cristal, que é um oferecimento da Balaio Decor. Um abraço aqui para o Álvaro, para o Juliano. A Balaio Decor fica aqui em Toledo, pertinho da Câmara Municipal. A gente vai conseguir colocar aí, Dieguinho? Será que consegue? Eu mandei a foto para o Diego. Enfim, é uma bomboniere de cristal, depois a gente vai mostrar aí. Então, quem participar, quem doar hoje a partir de R$10, concorre a uma bomboniere de cristal. Aí vai falar, pô, Márcio, mas eu moro aqui em Umuarama, né? Como o professor Paulo Tomazinho está lá em Umuarama. Não tem problema nenhum. Passa o endereço, a gente manda para você aonde você estiver, tá? Não se preocupe, tá certo? Gente, nós vamos a um rápido intervalo, tomar uma água, né? Dar uma descansada. Já a gente volta com essa aula, né, sobre ensino remoto e o próprio sistema de ensino e aprendizagem do Brasil, com o professor Paulo Tomazinho, gentilmente aqui nos atendendo nessa noite. Vamos então a um rápido intervalo, já voltamos. Eu acredito que no médio prazo, vamos prospectar aqui 10, 20 anos, Toledo já tenha ao seu entorno uma cidade tecnológica aí com 30, 40 mil pessoas. Porque se a gente tem como missão tornar o mundo mais saudável, a gente tem aqui o encontro das forças e dos potenciais que a gente precisa para exercer essa missão. Nós temos que ter um local legal para trabalhar e para se divertir e para estudar. E, consequentemente, tem que ser um local adequado para viver, um local seguro. Estamos muito contentes com os resultados que estamos tendo aqui e não vamos parar de investir, não vamos parar. E a gente sentiu que é o momento e estamos investindo. É um lugar espetacular, é um sonho. Para nós, o Bioparque, ele tem o valor de sentido de vida. O que estamos deixando? Avançamos sempre na direção de fazer as coisas diferentes. E o Bioparque tem esse valor para nós. Mãe, qual é o segredo para manter esse bolo gostoso por tanto tempo? Ô filhão, é que a mamãe sempre usou os produtos da Chocolates Roma. Roma Chocolates, o verdadeiro sabor está aqui. Há quase 50 anos ousaram empreender.
ousaram acreditar que era possível construir um espaço que seria determinante para a vida de muitas pessoas, principalmente para aquelas que sonhavam com uma profissão, com boas oportunidades, com uma carreira. A iniciativa, que começou de certa forma timidamente, mas com passos sólidos, foi determinante para a evolução do ensino superior no estado do Paraná. Esse é o contexto em que está inserida uma pequena parte da história da Universidade Paranaense, a nossa Unipar. Desde então, a Unipar é uma instituição que tem ido além, que tem olhado para frente. Uma universidade que cresceu e se transformou em 7 unidades com 10 campi, que totalizam uma estrutura física de quase 200 mil metros quadrados de área construída. Agora já são mais de 100 opções de cursos, distribuídas em 3 modalidades de ensino: presencial, semipresencial e educação à distância. Porque para ser inovadora também é preciso ser flexível e atender às necessidades de todos os públicos que desejam o acesso ao nível superior. Antenada às exigências do mercado e sabendo que quem se forma na Unipar volta à universidade para especializar-se, a pós-graduação também reforça a excelência da marca. São 58 especializações, 4 programas de mestrado e doutorado e mais 38 ofertas entre cursos livres e de aprimoramento. Há muito mais na essência da Unipar para mostrar por que ela conquistou o respeito e a credibilidade das pessoas. Os 3 pilares que compõem a instituição fazem dela grandiosa, sensível e ao mesmo tempo contemporânea. Inspirada pelos propósitos do ensino, da pesquisa e da extensão, a Universidade Paranaense forma profissionais aptos a ocuparem todas as oportunidades de trabalho. Faz mais, extrapola os seus muros e dá autonomia para os seus acadêmicos desenvolverem atividades práticas que são sinônimos de benefícios diretos às comunidades de todas as regiões onde a Unipar está instalada. São aproximadamente 19 mil alunos e 200 projetos de extensão universitária, contemplando 1 milhão de pessoas. Outro ponto forte está ligado à visão de futuro da Unipar. Por meio das inúmeras capacitações do corpo docente, hoje a Unipar coloca o aluno como protagonista do seu aprendizado. São as metodologias ativas, que revolucionaram a forma de ensinar e principalmente de aprender. E se inovação é o assunto, destacamos os altos investimentos em tecnologia. Somos parceiros do Google e credenciados em todos os níveis no uso das plataformas Google for Education, um pacote incrível de possibilidades e soluções em ferramentas para professores e alunos. E entre as grandes novidades que somaram-se às importantes conquistas da Unipar ao longo dos anos, está o curso de Medicina. Implantada em 2018, a graduação mais esperada por Umuarama e região já está com 2 turmas com atividades a todo vapor. Unipar e sucesso já são indissociáveis, porque a Unipar é feita dos inúmeros talentos que foram construídos em seus espaços. Unipar, há 47 anos, um espaço para o seu talento. Você, síndico de condomínio, conhece todos os seus deveres e responsabilidades? Sabe que é seu dever contratar o seguro predial e manter as manutenções em dia? Que as assembleias não são soberanas em suas decisões, exigindo quórum mínimo para cada tipo de deliberação? Que uma gestão desastrosa pode resultar em responsabilidade civil e criminal? Além disso, você deve sempre estar atento a alterações legislativas e jurisprudenciais. Para te auxiliar, a Arco oferece assessoria completa para estas e muitas outras atividades. Com nossa equipe especializada, fazemos os controles, cobranças, relatórios financeiros, consultoria jurídica, rateio, pagamentos e muito mais. Agende uma visita e descubra todas as vantagens que podemos te oferecer. Arco Administradora de Condomínios. O segredo que existe sobre o sucesso de quem vence é um universo de conexões. De uma vida saudável com o dinamismo, da interação que aproxima e compartilha, da inspiração nos grandes centros com a qualidade de vida local, aliando design, praticidade e sofisticação em um endereço privilegiado. Um projeto moderno desenvolvido para abrigar escritórios de todos os tamanhos. Ideal para o seu negócio. Corporativo Taipas. Seu futuro escritório é aqui. Olá, olá, olá! Estamos de volta aqui pela Semana Rotary em Casa, Live do Bem. É um prazer estar aqui hoje com uma conversa de altíssimo nível, né? Com o professor Paulo Tomazinho, que é professor da Unipar, doutor em educação e é dentista. Descobri isso, curiosidade aí, professor.
de dentista a professor. É verdade, é verdade. Que história é essa aí, professor? É hobby só, dentista? Na verdade, sou formado em odontologia pela Unipar, aqui de Umuarama, com muito orgulho. Eu falo que a Unipar, na verdade, assim, eu tenho um carinho especial pela Unipar, porque a Unipar, assim, mais do que me deu uma graduação, eu acho que eu chamo a Unipar de minha alma mater, ou seja, alma mater que os gregos chamavam lá daquela a universidade mãe, ou alma mãe, né? Porque eu falo que o meu curso de graduação, mais do que me dar uma profissão, que dá um certificado, um diploma de dentista, eu acho que eu tive bons mestres que me fizeram aprender a pensar. E quando você aprende a pensar, sabe, Márcio, você começa a ficar muito crítico. E essa é uma questão muito da minha posição. Assim, ó, quem me conhece sabe que eu sou extremamente cético. Só que, ao mesmo tempo que eu sou cético, eu sou pragmático. Então, olha só que composição esquisita que dá. Uma dúvida de tudo. O cara fala, eu falo, né? Primeiro, assim, ó, mas quem será que ganha com essa notícia? Quem será que escreveu isso? Por que escreveu desse jeito, sabe? Então, quer dizer, fake news comigo é difícil passar, porque eu vou fazer um pente fino antes de acreditar em qualquer coisa e por isso a gente compartilhar. Mas, por outro lado, eu sou muito pragmático, ou seja, eu adoro ler, adoro estudar, parte de filosofia, teorias, tudo, só que eu gosto, cara, de tudo isso que a gente consegue trazer para o prático, sabe? E é justo nisso que eu quero responder lá era o Kleber, né, se não me engano, o Cássio Pereira, né? O Cássio, isso. Sobre qual o refrão da sua aula? Eu vou fazer dois, Cássio. Um que eu já falei e um que eu ainda vou falar, tá? Aí, que eu já falei isso, ó, ensino nem sempre significa aprendizagem. Cara, se a gente começar a perceber isso, você perceber que às vezes você tem muito professor que dá muita aula, mas que ele não está preocupado com a aprendizagem do aluno, entende? Ou seja, por muita aula, é muito conteúdo, mas não está com isso. Já falei também que nota nem sempre, né? Nota é um indicador ruim aí de aprendizagem. Eu acho que com isso a gente consegue, na verdade, já mapear bem isso. Eu vou deixar um pouco mais para depois um outro resumo que eu quero aqui, conforme for o andamento da nossa aula, para não criar antecipações. Mas até agora, o mais importante nós falamos. Não estamos fazendo EAD, ensino remoto não é EAD, são coisas diferentes. Ensino nem sempre significa aprendizagem. E nota pode ser prejudicial à aprendizagem, se o professor olha muito para a nota e não para a aprendizagem. Muito bacana. Eu quero passar aí, a gente tem recebido muitas mensagens, tem do YouTube, eu estou acompanhando só no Face, queria colocasse aí as mensagens do YouTube também, o governador Pita colocou aí, ó, a Marli Cargim, boa noite, parabéns pelo extraordinário currículo. Professor, que faz aí, professor. A Mariane Bairro Salles, live muito esclarecedora. Obrigado, Mari. Obrigado, o Cássio Pisato, né? Show. A Marta Machado, parabéns pela live. Vamos lá. O Cássio Pisato, fantástico, excelente posicionamento. Obrigado pela participação, Cássio. O Maicon Vaz, perfeito. O Maicon é amigo, então não vale. Mas se nem os amigos assistirem, professor, é porque a coisa está feia. A pergunta do William aí, ó, como a professora avalia as escolas, momentos... montessorianas. É um estilo... Então a pergunta é, como o professor avalia... Né? Como é que pode ser realizada remotamente? Perfeito. Então, é um grande desafio, William. Na verdade, eu acredito, eu tenho colegas que têm filhos em escolas montessorianas e assim, a criatividade dos professores é uma coisa impressionante. A escola montessoriana, de modo geral, ela é menos conteudista, ela não está muito preocupada com o conteúdo, ela está muito preocupada com o brincar, com o desenvolvimento, vamos dizer assim, holístico da criança, sabe? Eu gosto muito, muito da visão de Montessori para a educação infantil e até a Fundamental 1. Tem algumas críticas, eu falo algumas críticas olhando dados, tá? De literatura para Fundamental 2, embora tenha gente que adora, então eu só olho, quando eu olho dados, eu sou cientista, eu sou cético, né? Então me permita isso, eu acho que é uma baita escolha até Fundamental 1, né? Até quinto ano. Ficaria um pouco de ressalva, mas se você confia, vamos lá. Agora, como adaptar isso em ensino remoto? Veja, é uma escola que ela trabalha muito com as questões lúdicas, dos blocos de madeira, papel, ou seja, muito a brincadeira, muito a questão da natureza, sabe? A escola montessoriana, no modo geral, ela tem um quintal muito grande, um jardim, uma convivência com a natureza muito grande. E, obviamente, a gente perde isso, né, Márcio? Perde o contato, ou seja, eu não consigo pegar lá uma galinha, né?
mas eu vejo a criatividade dos professores podendo lá dar aula com a galinha no colo, ou seja, ele vai mostrar lá, colocar a galinha para dormir, sabe? Coloca as asas por a cabeça. Já fez isso, Márcio? Já colocou a cabeça da galinha embaixo da asa? Eu sou piada de prédio, professor, porque nós em Curitiba, né, sou piada de prédio, como eu costumo dizer, mas eu já estou no interior aqui já faz muito tempo, né? Então já conheço. Isso, na verdade, é fundamental para isso, né? Para esse tempo de que nós estamos falando, grandes autoridades de educação têm falado o seguinte, gente, vamos parar de olhar tanto para o currículo e vamos olhar mais para o acolhimento, sabe? Para o acolhimento socioemocional dessas crianças, para a saúde emocional e psíquica mesmo, né, dessas crianças. E aí, assim, a Escola Montessoriana, de modo geral, ela é muito boa nisso. Um grande desafio, porque é uma proposta extremamente presencial, extremamente de envolver, concreta, né? Concreta é pegar, né? Pegar. Eles ensinam matemática você põe um bloquinho, sabe? Ou seja, não tem... só muito depois que vai para a abstração, para o número, né? Então, é um grande desafio, mas eu acredito que, assim, pelo preparo desses professores e a criatividade deles, com certeza estão conseguindo entregar coisas fantásticas aí. Bacana. Tem mais recados aí? O Sandro Ávila escreveu aqui também, ó, a Suzy Fernanda, né? Secretária de Comunicação da Prefeitura de Toledo. Um grande abraço, Suzy. A Janaí Vieira, né? Nossa colega aí do Jornal do Oeste. Obrigado. Jornalista. A Neuza Melânia, boa noite. Boa noite, quem mais? A Jani Salvador, ó, professora, vereadora, né? Foi secretária de Educação aqui de Toledo. Conhece bem do assunto. Nossa eterna secretária aqui, né? Muito bom ouvir isso, professor. Nós, professores, estamos sendo profundamente desafiados e nos permitimos aprender. Experimentar, abrir caminhos é o segredo da felicidade docente. É verdade. É por aí, né? Olhando isso, Janice, veja só, as empresas mais, eu sei que você é da educação e que gostoso é conversar com o professor, né? Assim, ó, as empresas mais inovadoras do mundo, ela tem um ciclo que ela chama construir, testar, e quando ela testa, tem uma coisa fundamental aqui, que ela aprende. Olha só que coisa, não tem acerto e erro. Ele tem um processo, tem um ciclo repetitivo de fazer, testar, e quando testa, eu posso ter dois caminhos, ou dá certo ou dá errado. Se dá errado, eu vejo que eu aprendi, porque eu vi que dá errado, e se deu certo, eu aprendi, porque tem alguma coisa ali que dá certo. E olha só que maravilha, né, Janice, que todos nós professores podemos ter agora, a cada semana, nós temos a oportunidade, porque está tudo novo, temos que recriar tudo para essas aulas remotas, para esse momento. Então, toda semana a gente está adaptando aquilo que estava planejado para ser presencial, para que a gente possa fazer remoto, e imediatamente estamos testando, para ver o que vai dar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, tudo bem se dá errado, tudo bem, entendeu? Não temos obrigação, porque não tinha, olha só, gente, não tinha manual para a gente poder fazer isso. Então estamos experimentando, né? Mas aquilo que vai dando certo, é importante a gente começar a conversar com os outros professores. Falar assim, ó, olha, deu certo para mim, tenta aí também. Então a gente vai nesse ciclo. Quanto mais rápido a gente fizer, constrói, experimenta, aprende, constrói, experimenta, aprende, constrói, experimenta, aprende, a gente vai selecionando, olha só, Márcio, a gente vai selecionando um conjunto de práticas didáticas, um conjunto de metodologias, um conjunto de estratégias de ensino e de aprendizagem que realmente promove a aprendizagem. Então a gente vai se empoderar, como se fosse peneirando, né? A gente vai se empoderando só de coisas boas e coisas que dão certo. Então eu sou muito esperançoso, embora cético, eu sou muito esperançoso nesse momento da educação. Por quê? Porque nós temos, como eu disse, 2.500.000 laboratórios educacionais acontecendo nesse momento no Brasil, que é a casa, é a sala, é a cozinha, às vezes o quarto, de cada professor que está tentando fazer o seu melhor para entregar uma educação que promova a aprendizagem para os seus alunos que também estão em casa. Bacana. Eu sou escoteiro, né? Porque diz que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. O Baden-Powell, né? Sempre alerta. O Baden-Powell tinha esse sistema do aprender fazendo. Porque não tem certo e errado. Essa questão, essa noção, né, esse conceito de certo e errado, ele é muito relativo, né? E o tal do aprender fazendo o que é certo para mim pode ser errado para o professor Paulo e vice-versa, enfim. Eu vejo que essa construção, e mesmo quando dá certo, a gente pode aprender e melhorar, né? Aliás, a humanidade é um constante aprendizado, né? Eu aprendi isso, aí eu aperfeiçoei, agora eu vou fazer isso, eu aperfeiçoo, enfim. Temos mais recados aí. A Ayrton Pita, a governadora do Distrito 4.640, Marli Carmin. Obrigado aí, a governadora, né, que afinal de contas nós temos aí
todo o apoio da Fundação Rotary. Este é um evento do Rotary, é sempre importante colocar isso. O Sander Ávila escreveu: excelente live, principalmente para rebater aqueles que ainda têm preconceito com o ensino EAD. Também é preciso demonstrar essa diferença. Em cima disso, professor, tem muito preconceito em relação a isso ainda? Tem. Na verdade, veja só, existe essa separação, né, de educação presencial, educação semipresencial e educação em EAD. E aí, infelizmente, você tem muitos empresários que olham a educação como negócio de vender, né, um ensino, que não é aprendizagem, ensino, e ter um diploma lá. Então, infelizmente, temos sim, tá? Então, escolher uma instituição de EAD é muito importante. O que eu acho que é fundamental que o colega mostrou ali, que é desmistificar, que na minha posição, veja só, não importa se ela é presencial, se ela é semipresencial ou se ela é distância. Existem, para mim, só dois tipos de educação. Uma educação que ela está focada em aula, e aí é um tiro no escuro, e uma educação que está focada na aprendizagem. Se essa educação ela promove a aprendizagem, pouco importa se ela é EAD, remota ou presencial. Porque nós temos a educação presencial, que não promove a aprendizagem, e nós temos a educação EAD, que não promove a aprendizagem. E da mesma forma, nós temos a educação presencial muito boa e EAD muito boa. Entende? Então, na verdade, tem que ter uma escolha muito clara nisso. E é muito importante, sim, aí. E sim, infelizmente, tem esse preconceito. E tem esse preconceito, e esse preconceito talvez venha, essa cultura, né? Ela vem assim, agora que o meu aluno, meu filho, está na escola, e ele está em casa, ele está em EAD. Não está em EAD, entenda isso. Ele está, na verdade, num processo remoto, como eu já disse. Não mudou a relação de professores para aluno. Não tem escala. Não é um professor para 200 alunos, para 500 alunos. São os mesmos professores que estão dando aula, corrigindo, tendo interação com os mesmos alunos de cada turma. Por isso não tem escala, portanto, dá um cuidado muito grande. Tá? Bacana. Tem uma mensagem do Daniel Edna e Luiz Amaral, parabéns pela abordagem. Obrigado. Tem uma mensagem do Daniel Beaway. Parabéns, professor Tomazinho, sempre contribuindo com o processo de aprendizagem de forma efetiva. Forte abraço. Forte abraço. Você é amigo também, professor? Amigo, eu estou um monte de amigo aqui. Toledo é uma delícia, tá? Eu sempre sou muito bem recebido. Veja só, mesmo virtualmente aqui, eu sou abraçado por todos os lados e gostaria de retribuir isso. O Sander Alves fez uma pergunta. É uma espécie de PDCA? Perfeito. Planejamento... Eu queria que você explicasse o que é o PDCA para quem não está habituado, né? Perfeito. Então, PDCA é um ciclo, né, vamos pensar assim, planejar, do, que é fazer, né, check, que é checar, é testar, né, é comprovar, e act, que é a ação, né, atuar. Então, é um ciclo, na verdade, ali de gestão, né, um dos ciclos de gestão, onde você pode, na verdade, ter justamente, eu falei um processo simplificado, que é construir, testar, aprender, construir, testar, aprender. Na verdade, você pode lá planejar, fazer, né, checar, planejar de novo, e aí você vai seguir um ciclo. É um ciclo de melhoria contínua, para deixar em um português bem claro. A Edna e Luiz Amaral também mandou mensagem aí, ó. Os professores estão compartilhando experiências extremamente valiosas. É verdade. Me colocou como professor também, né? Eu já dei aula e, eu vou falar uma coisa para você, professor Paulo Tomazinho. Eu sou muito melhor professor fora da sala do que dentro. Faz parte. Não, sabe por quê? Porque eu não concordo com o sistema. E aí eu queria dar aula para ensinar e não para dar nota. E aí houve há muito conflito, então eu falei, quer saber, eu estou fora da sala, eu prefiro ser professor fora da sala, que é melhor. Até porque eu não preciso ficar para me Foi um pouco da minha jornada também. Foi um pouco da minha jornada também. Daí, assim, eu comecei a testar, experimentar, sem pedir permissão. Se desse certo, e o coordenador ficar sabendo, ele vinha elogiar, e falar, que legal, obrigado. Se desse errado, eu pedi desculpa, entendeu? Boa. A Marla Klein, eu vou pôr o óculos aqui, que os caras falam, viu, tanta tecnologia, me colocam umas letrinhas miúdas dessa, eu não sei porquê, né? Estamos nesta construção como professora e como mãe, neste momento que a educação está passando. Muito interessante isso, Paulo, esse apontamento aí da Mayla, né? Quer dizer, também os pais estão reaprendendo, porque o pai eu completei ontem 49 anos, né? E aí a gente vem num sistema
sistema muito engessadinho. Aprende para nota, aprende para nota, aprende para nota, passa de ano, passa de ano, passa de ano. E aí, quando a gente chega num momento, eu considero um momento vital para a humanidade, é isso que nós estamos passando. É verdade. Na minha visão, é um momento vital para a humanidade. E aí também os pais estão reaprendendo a ensinar e a estudar junto com seus filhos. Eu acho que isso essa posição da Mayla é muito importante, né, professor? É muito importante, assim, e a Mayla foi muito feliz em colocar, porque estamos realmente aprendendo, mas veja só a importância de um conceito que chama empatia, Márcio. Olha só a importância desse conceito. Tanto para a mãe que está em casa entender, na verdade, a empatia além mais do que se colocar no lugar do outro, é ter o sentimento do outro, tá? Então, a mãe, a família que está em casa, veja só, tem que entender que o professor está tentando fazer o seu melhor. O professor ele não é youtuber, ele não foi treinado para dar uma aula aqui. E talvez ele nunca tenha aberto uma câmera para poder gravar um vídeo. Entende? Então, a mãe tem que ter essa empatia. Por outro lado, ou seja, ninguém escolheu isso, né? Mas, por outro lado, a professora, a escola, a universidade, também tem que ter empatia que aquele aluno ou aquela família, vamos pensar, o núcleo familiar, cada família tem uma dinâmica completamente diferente uma da outra. Porque se você tem 30 alunos numa sala de aula, provavelmente você tem 30 famílias, às vezes com profissões diferentes, com rotinas diferentes, com horários diferentes, entende? Então aí que eu enxergo que aquela aula síncrona que eu disse, que abre a câmera e dá aula 4 horas seguidas, a gente arrebenta a rotina familiar, sabe? Por quê? Porque imagina só se essa família tem 2 ou mais filhos, tem 2 filhos. Às vezes, veja só, Márcio, eu falo da empatia do professor, talvez de gravar um vídeo, passando conteúdo naturalmente, mas dar orientação para dar a flexibilidade da família, escolher qual que é o melhor momento para dar atenção para um filho ou para um outro, e encaixar também a sua rotina de casa. Porque todo mundo agora tem que, provavelmente, deve estar sem como nós, sem empregado, sem auxiliar, então nós estamos cuidando de casa, da limpeza da casa, do almoço, nós temos que ter cuidado de fazer a compra do mercado, temos que ter cuidado de cuidar da profissão, porque o teu trabalho, home office, enfim, continua, e você tem que ter o cuidado de cuidar da educação do filho, né? Então veja só como que sobrecarregou substancialmente a questão do isolamento social, do distanciamento social, sobrecarregou substancialmente todas as famílias. E uma coisa que não estava, né, porque, imagina, da rotina, dava 7 horas, 8 horas da manhã, deixava o aluno na porta da escola, o filho na porta da escola, e daí só buscava meio-dia, algumas escolas só às 3, 4, 5 da tarde, né? Então, essa questão da segurança da criança estar na escola, isso acabou, a criança está em casa. E criança em casa, ela tem toda uma rotina completamente diferente. Então, é importantíssimo também a escola e o professor ter essa empatia, né, essa empatia com as famílias. Deixar isso mais flexível, sabe? Não ter horários tão rígidos, porque se eu coloco um horário muito rígido, é bom por um lado porque eu tenho rotina, mas é completamente catastrófico para algumas famílias que não conseguem ter aquela rotina. Então é importante ter essa flexibilidade para que cada família possa escolher qual é o melhor momento para poder cuidar da educação dos filhos. Paulo, em relação a essa questão da rotina, a gente aqui em casa sempre colocou o seguinte, viu? Você tem que botar na cabeça, você não está de férias. Você só mudou a forma de estudar. Antes você tinha que ir para a escola, agora você tem que estudar em casa. Isso é fundamental de passar. E aí, principalmente para os menores, né? A nossa filha vai fazer aniversário amanhã, vai completar 11 anos, está naquela fase do pré-adolescente, né? Mas, assim, quanto menor, é mais difícil de você colocar isso, né, Paulo? É difícil, mas a criança tem a plasticidade, ela adquire hábito muito rápido. Se o pai tem um pulso mais firme, o pai, a mãe, a família, tem um pulso mais firme de colocar na rotina, em 15 dias de rotina, a criança pega aquele hábito. E o que é legal, Márcio, veja só, nós estamos falando aqui de desenvolvimento de competências, né? Muito mais do que aprender conteúdo, essas crianças estão aprendendo tecnologia, né? Talvez não precisasse, mas o uso sério da tecnologia, entende? Não é só o joguinho, não é só... É o uso, de fato, com propósito didático, por exemplo, negócio. Está aprendendo rotina, está aprendendo autonomia, né? Veja, quantas crianças hoje que já conseguem, por exemplo, coloca o fone, sabe do horário da aula, então ela cria um compromisso que às vezes ele não tinha na escola, porque na escola ele estava tendo a formação guiada. Ou seja, tocava o sino e ele sabia que tinha aquela professora que entrava. Agora não, essa criança tem que entrar na aula.
Então, isso cria um senso de compromisso, né? Então, a gente tem sim, uma penalidade, né? Tem, é fato, uma penalidade de potencial de ganho de aprendizagem, mas nós temos tantas outras habilidades que estão desenvolvendo nisso, né? Que eu acho que uma coisa pode meio que compensar a outra. Até porque esse ganho de conhecimento, né, ganho de aprendizagem, ela está padrão para todo mundo, você entende? Lógico, tem discussões aí, quem tem mais acesso tem mais facilidade do que a escola pública, tudo isso, mas o fato é que, numa média, todo mundo, esse ano 2020, não vai chegar no nível de aprendizagem que deveria chegar. Portanto, o Conselho Nacional de Educação, MEC, já está olhando um contínuo 2020-2021, para que a gente possa ter tempo de recuperar isso no ano que vem, entendeu? Essa é uma questão, professor, que eu expressei já esse meu pensamento para algumas pessoas, por exemplo, porque nós tivemos aí um mês e pouco, 2 meses, dependendo a escola e tal, de aula presencial, né? Umas começaram um pouquinho mais cedo, outras mais tarde e tal. E aí, eu particularmente defendia que o ano de 2020 fosse um ano suprimido como ano letivo, fosse um ano realmente de aprendizado, que não se medisse nota, enfim. É o pensamento que eu tenho, porque todo mundo está realmente aprendendo com isso. E aí começasse do zero a partir de 2021, seja remoto, seja semipresencial, enfim, escolha mais planejado. No seu entendimento, como especialista do setor, seria possível a gente, aspas, suprimir esse ano letivo e começar do zero a partir de 2021, ou é muito difícil? Eu vou dar um dado, veja só, se você olhar para esse ano como um ano de aprendizagem, que tem estímulo e que tenha, na verdade, uma continuidade de estímulos cognitivos, é ok. Eu vou te dar um dado que é o único, são pouquíssimos trabalhos que estudaram que eu vou falar agora. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisadora de Ohio, se não me engano, que é antigo, é de 96 esse trabalho, tá? É um trabalho científico, uma tese de doutorado de 3 anos, e esse artigo, eu não lembro o nome, depois eu posso colocar no chat se for o caso. E esses autores, eles pesquisaram o quê? Qual é o impacto das férias de verão, entenda isso, das férias de verão, no aprendizado dos alunos americanos, lá nesse estado de Ohio. Entenda que as férias de verão nos Estados Unidos, o hemisfério norte, né? Lá julho, agosto e meados de setembro. 2 meses e meio. Então, isso é o máximo que nós temos. O máximo que nós temos de estudo é qual o impacto de 2 meses e meio de férias, sem aula, causa em aprendizagem. Como que eles fizeram esse estudo? Os pesquisadores fizeram durante 3 anos, em 46 escolas, eles avaliavam exatamente naquela semana, antes dos alunos saírem de férias, eles faziam um teste do que os alunos deveriam saber. Então, media lá a nota individual, a nota das salas, e a nota de cada escola, e a nota de cada distrito escolar, 46 escolas. E na primeira semana de aula, depois das férias, olha só que interessante, 2 meses e meio parado, na primeira semana de aula, depois das férias, eles faziam uma prova muito semelhante, no mesmo nível. Diferentes questões, mas no mesmo nível. O que eles mediram? Eles conseguiram entender que 2 meses e meio de férias para a criança, ela perde entre 25% a 30% do que ele já sabia no ano anterior. Entende, Márcio? E é nesse ponto que eu defendo, quando eu falo essa tese, as pessoas não entendem porque ela não pega o assunto completo, ela pega só a fala que eu falo e sai batendo em cima, que, olha só, qualquer ensino é melhor do que nenhum ensino. Não importa se está vindo pela televisão, pelo rádio, por papel impresso levado pelo leiteiro na zona rural. Qualquer ensino, qualquer educação é melhor do que nenhuma educação. Então, isso é um consenso muito importante. Por quê? E se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar uma tela. Eu sei que o pessoal está lá, o Fernando está lá. Fernando, você pode me dar acesso a uma tela aqui que eu quero compartilhar, por favor? Vou jogar aqui. Só para a gente poder, talvez uma palavra, Márcio, vale muito mais do que às vezes, eu ficar falando. Estão na tela, estão vendo, não é? Tá entrando agora aí? Agora sim. Se quiser aumentar ela, professor. Ok, vou usar aqui. Esse é um produto da Google, chama Jamboard, tá? Que dá para a gente poder escrever um quadro branco. Olha só que interessante. Eu vou tentar desenhar aqui um gráfico, tá? Estou desenhando com o mouse, então talvez não vai ficar tão bonitinho. Aqui, veja só. Aqui é fechou o ano de 2019. Aqui começou o ano de 2020.
E imagine que a gente vai chegar aqui no final do ano, em dezembro, aqui vai fazer a transição para 2021, ok? O que a gente esperava? O que a gente esperava, na verdade, veja só, começou lá, já tinha férias de dezembro, concorda comigo, 19, férias de janeiro. Esse ano, o carnaval foi final do ano, então algumas escolas começaram um pouquinho lá antes do carnaval, outras deixaram para efetivamente começar depois do carnaval. Começar, portanto, em março, olha só, em março. Mal começou dia 17 de março, nós tivemos uma coisa importante aqui, que foi Covid. Ou seja, a ideia era, me acompanhe, a aprendizagem esperada, hipoteticamente, ninguém mediu isso, né? Mas vamos considerar que a aprendizagem esperada seria essa linha verde, tá? O que nós sabemos em termos de dados científicos? Nós sabemos que, olha só, lá de dezembro, quando esse aluno parou de ter aula, ele começa a perder cerca de 30% do que ele já sabia no ano anterior. Isso nós sabemos de gráfico. O que nós não sabemos é, e eu vou dar um exemplo, universidades públicas. Das 64 universidades públicas, 54 ainda não voltaram. Ou seja, se não voltou, e nós estamos aqui hoje já em julho, nós acreditamos, não podemos provar, mas acreditamos que esse dado, ele continua, olha só, aquele aprendizado continua caindo. Isso aqui, entenda isso, isso aqui é um crime, pensando em aprendizagem e educação das crianças. Qual que é a ideia do ensino remoto? A ideia do ensino remoto, perceba, é tentar, acompanhe comigo, é tentar zerar, é tentar não perder. Porque, veja só, Márcio, se eu não perco, entenda isso, se eu não perco, se eu estou perdendo aqui, ó, se eu não perco, olha só, se eu não perco, olha, tudo isso aqui eu ganho, na verdade. Entenda a diferença? Não perder num cenário de crise é mais importante do que querer ganhar, porque a gente não tem certeza se a gente vai ganhar ou não. Então, a estratégia de ensino remoto, a estratégia de qualquer educação melhor que nenhuma educação, é essa aqui, ó, é zerar. Mas o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que em algumas escolas, alguma estratégia, ela tem conseguido, olha só, tem conseguido um ganho. Está longe ainda de ser o ideal. E é por isso que o nivelamento, né? Isso aqui, veja só, trazendo para a tua pergunta lá, vai a partir, então, olha só, de 21, talvez nós temos que usar o ano de 2021 para poder nivelar isso que nós não conseguimos chegar. Mas olha só a importância aqui, né? Eu estou riscando aqui. A importância aqui, olha só, das estratégias de ensino remoto e que qualquer educação é melhor que nenhuma educação. Eu espero que com esse gráfico... Pode falar. Aproveitando aí a sua tela, a Edna Amaral colocou aqui uma questão que vai justamente em cima disso. De fato, nós professores, além de todos os desafios, teremos que potencializar as estratégias de recuperação paralela para 2021 e 2022. Como é que você avalia essa questão? Perfeito, Edna. Veja só, nós sabemos, né, embora esse ano o Conselho Nacional e o Ministério da Educação flexibilizou os 200 dias letivos e as 800 horas que são obrigatórias, está flexibilizado para esse ano, o ano que vem também tem os 200 dias letivos e as 800 horas. O fato é, e nós temos um currículo para poder vencer, e com mudança de base nacional curricular comum e tudo isso, que é outro desafio, né, para poder fazer isso em 21, né, seria 21. O que eu enxergo é o seguinte, não cabe, entenda isso, não cabe cumprir o conteúdo e nivelar, recuperar tudo isso nos dias letivos e na quantidade de horas. Então, veja só, fatalmente, vamos ter que utilizar estratégia de ensino remoto, chama como queira, eu chamo de ensino remoto, pode chamar de EAD, pode chamar de ensino híbrido, pode chamar o que for, para poder ter essa possibilidade, não é uma certeza, ter essa possibilidade de fazer uma recuperação, um nivelamento, uma revisão. Então, veja só, cada vez mais conhecer tecnologias educacionais, conhecer metodologias, aprender vai fazer parte do dia a dia do professor. Aquele professor que simplesmente só ensinava, sabe, ele não tem mais espaço. Não é que não tem mais espaço, ele vai ficar para trás. Ele precisa de um professor agora que tenha essa capacidade de aprender rápido, de experimentar, né, para que a gente possa utilizar esses recursos tecnológicos e novas metodologias mais eficientes, para que a gente possa conseguir não só cumprir o conteúdo de 21, mas também tentar nivelar o conteúdo de 20 ao mesmo tempo. Por isso que o MEC e o Conselho Nacional de Educação fala de contínuo, ou seja, não tem ano 2020 e 2021, vai emendar tudo. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai emendando tudo para a gente conseguir cumprir isso. Paulo, nesse sentido, são duas perguntas e uma que elas acabam se relacionando uma com a outra.
Você comentou antes do intervalo que o Brasil, quando nós vamos para avaliações internacionais, e muita gente critica isso, fala, porque isso é coisa de gringo e não sei o quê, porque isso é coisa de quem é contra o país, blá, blá. Entra uma questão ideológica que deveria ficar à parte da questão do ensino em si. Mas esse momento, ele vai obrigar, eu vou usar o termo obrigar aqui ao invés de permitir, porque eu vejo que é uma obrigação mesmo, vai obrigar o Brasil a avançar nessa questão e tentar se aproximar um pouco mais dos países desenvolvidos em termos de educação ou de ensino, ou seja lá o nome como quiser. E aí é o seguinte, a questão da tecnologia que você citou em vários pontos aí dessa nossa conversa. O Brasil, historicamente, sempre foi muito atrasado em questão tecnológica e nós estamos percebendo isso claramente nesse momento agora. Quer dizer, eu brinco que aqui em Toledo nós não temos nem 4G, né? No máximo 1,5, 2, quando funciona bem. Isso também vai obrigar o país a avançar nessa questão da tecnologia. E aí são duas perguntas. A questão da tecnologia propriamente dita, de estrutura, de cabeamento, de fibra, de sinal de internet, de computadores e celulares, e a questão tecnológica de avanço de qualidade de ensino. É uma oportunidade que o país tem nesse sentido, Paulo? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, é tudo projeto de Estado. Projeto de Estado significa o seguinte, o problema que nós vemos hoje numa situação política que ela é bipolar, né? Ou seja, tudo que um grupo defende, o outro bate, tudo que o outro grupo defende, o outro bate. Então, quer dizer, não tem nem como construir um projeto nem de governo, quanto mais um projeto de Estado, né? Então, veja só, isso é o grande problema do país. O grande problema do país é que você tem projetos de governo que, quando troca o governo, você vai simplesmente some, vai ter que começar tudo de novo. Não tem um projeto de coisas fundamentais. Infraestrutura deve ser projeto de Estado. Educação, os países que conseguiram avanço, não importa quem está no poder, todos acordaram num projeto de Estado, ou seja, pode trocar o governador, prefeito, secretário, o que for, na verdade você tem um direcionamento. Bom, a gente pode ver pelo MEC, né? A gente está com o tempo todo, até agora, com 3 meses que passou lá, não conseguimos avançar em absolutamente nada em educação. Eu enxergo outra coisa, Marcinho, eu graças a Deus, na minha vida, tenho algumas oportunidades de viajar, conhecer outras culturas, e quando a gente conversa sobre tecnologia e educação, por exemplo, em alguns países, falar dos Estados Unidos especificamente, tive recentemente, no início do ano lá, Carnaval estava lá, antes de fechar. O que acontece? E conversando sobre isso, não fui a turismo, fui a trabalho, né? A gente foi com um grupo de professores para poder fazer isso. Infraestrutura nos Estados Unidos não é taxada. Entenda o seguinte, entenda que você vai construir uma ponte, você não paga imposto para construir a ponte. Você vai construir internet, cabeamento de internet, não tem imposto para a internet. Agora, veja só, no Brasil, por que você não vai fazer tanta infraestrutura? A quantidade de imposto que tem nisso é taxado tudo. Ou seja, uma iniciativa privada, ou seja, o dinheiro particular que quer colocar a internet, talvez 40%, 50% vai morrer em imposto para poder comprar o equipamento. Você entende? A mesma linha eu falo o seguinte, quando eu pego, não estou nem falando celular, mas tem computadores bem simples, tem várias empresas, uma é a Google, não quero ficar falando propaganda, mas chama Chromebook, né? Ou seja, tem book ali. Veja, no Brasil, quase 50% disso é imposto. E é um computador que custa R$1.100. Ou seja, se a gente tirar imposto, a gente está falando de um computador de R$500. Um computador de R$500, Márcio, veja só, eu teria a possibilidade, pensando, só para um dado, no Fundo Nacional, no Fundo Nacional do Livro Didático, o que acontece? No Brasil se gasta mais, pela questão continental se gasta mais para distribuir livro didático, caminhão, entendeu? Para levar para Amazonas livro didático impresso no Centro-Oeste e no Sul, do que para imprimir livro didático. Mas veja só, quanto que se imprime de livro didático todos os anos. Lógico, tem muito interesse aí, concorda comigo? Tem muita editora que o negócio dela é vender para governo. Mas se a gente transforma tudo isso em digital, e fazer realmente um projeto político, educacional, de infraestrutura e de tecnologia, onde um computador por aluno, e esse aluno que cuide desse computador por 4 anos que seja, talvez ele teria 3 computadores durante a sua vida inteira, sai no lindo papel, na conta sai mais barato do que imprimir papel e distribuir papel para poder depois ter que reciclar. Você entende? Então, quer dizer, é política de Estado, é decisão.
É decisão. E com isso eu te coloco assim, tecnologia é fundamental para a gente poder ter uma educação de qualidade, e se a gente vai chegar, é a tentativa de sempre. E aí isso entra numa seara gigantesca de discussão política, se é a melhor avaliação ou não, se deveria ser uma avaliação mais socioemocional, se eu deveria medir não só a memória, mas eu medir pensamento desse aluno, tudo isso. Então, na verdade, ele entra numa discussão bastante grande aí. O professor Paulo, nesse sentido ainda, da questão de tecnologia, você citou aí o exemplo lá do interior do Nordeste lá e tal, quer dizer, se reduziriam distâncias sociais também, né? Não é só a questão do ensino, né? Quer dizer, é o ensino ajudando a transformar. E aí, em relação, por exemplo, falou de política de Estado, que é uma coisa que eu defendo também, a gente deveria ter mais política de Estado e menos política de governantes, né? Políticas de governo e não de governantes. Isso. A questão do orçamento, que é uma briga, toda vez que se fala educação, é a mesma discussão na saúde. Porque tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais dinheiro. Tem que ter mais dinheiro ou o dinheiro tem que ser melhor aplicado, professor Paulo Tomazinho? Totalmente melhor aplicado. O Brasil, ele não gasta menos em educação per capita do que muitos países europeus, do que muito próximo de países que estão no topo do PISA. Então, só que, lógico, nós temos que entender, nós somos um país continental. E um país continental, ele é complexo por si só. Você entende? Ou seja, e aí, de novo, a questão do material didático impresso. Nós temos regionalidades que, se eu escrevo mandioca em um lugar, ele não entende que é mandioca. Entende? É aipim, é macaxeira, é outras coisas. Então, ou seja, a questão do digital simplificaria muito isso na questão da educação. E quando você fala educacional, mas falou em outras áreas. Você imagina que entenda isso, Márcio. Você imagina que e a gente vê que é possível, o governo do estado do Paraná colocou aula pela TV. Beleza, não tem que pagar a TV lá, não vão falar de contrato, ok, estão fazendo um bom trabalho mesmo, sabe? Poderia a aula, a qualidade, e aí o cético, né? O crítico. A qualidade didática da aula poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Tá ruim? Não tá ruim, você entende? Mas poderia ser melhor? Claro que poderia ser mais atrativo para o aluno, uma linguagem menos é mais, entende? Ou seja, mais refrão, mais o que é importante, uma interação maior. Dá para trabalhar? Dá, claro, dá para melhorar. Mas veja só, foi fantástico, porque muito rapidamente, com crítica ou sem crítica, o nosso secretário ele conseguiu colocar 3 canais de televisão para ter conteúdo, ou seja, não pode falar que está tendo aula, está tendo aula. Melhor? Não sei. Seria melhor presencial? Claro que seria melhor presencial, mas não pode. Entende? E temos 2 aplicativos, que é o Google Classroom, que é da Google, e outro que é o Sala Paraná, que é desenvolvido pela Celepar, que com convênio olha só, quando quer fazer, faz, com convênio com as operadoras de TV, que se o aluno, não importa de qual aparelho, ele acessou esses 2 aplicativos, ele não paga internet. Então, você entende? Quer dizer, dá para fazer. Sabe? Agora você imagina que cada aluno nesse país, são 45 milhões, que cada aluno nesse país, não estou falando de uma hora para outra, porque esse é sonho, isso é utopia, mas num projeto de governo, se em 10 anos, nós tivermos todos os alunos aqui, vai saindo, vai entrando, nós tivermos todos os alunos com equipamento digital, um computador, com planinho ali de 3G, de 4G e, obviamente, com infraestrutura. Não é só educação, porque eu posso agendar posto de saúde remotamente. Eu posso fazer um teleatendimento de saúde, não estou falando teleconsulta, mas um teleatendimento, uma teleorientação, para poder ver se essa pessoa precisa viajar 200 quilômetros para ir no posto de saúde mais próximo, como algumas cidades do país, às vezes com um especialista. Às vezes, um médico do capital, um especialista, ela pode orientar o outro médico que está no interior para poder ver se a gravidade, orientar um não especialista, mas que é médico também, isso. Então, veja só que a tecnologia, ela dá um ganho absurdo. Ela dá um ganho absurdo em todos os aspectos, sabe? Mas tem que ser um projeto de Estado. Tem que ser um projeto, tem que ter vontade política. E essa vontade política, nossa, vai ter muita gente aí que vende livro para Estado que não vai gostar das que nós estamos falando, né? Vai ter muita editora, vai ter muita coisa que não vai gostar muito do que a gente está falando aqui, não. Eu sou editor do Jornal do Oeste, evidentemente é o jornal impresso, né? Mas eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que o jornal impresso, no futuro, ele aí o quê? Ele está falando alguma coisa do jornal que vai ser futuro. Eu enxergo, eu vou recorrer a opinião dele, mas se eu voltar ótimo, eu enxergo, na verdade, que o impresso sempre só que ele não pode ser, na verdade, ele é muito nichado, ele é muito atenção, ele é muito consumir ali o que está acontecendo, isso é a cultura do brasileiro, né? Nem tudo vai consumir isso justamente pela tecnologia.
evita salvar, distribuir, e está distribuído em PDF, ao mídia for, praticamente o Brasil inteiro, ao tão rápido quanto editar e salvar e distribuir o documento. Né? Então, é nessa linha que está falando. Fernando, eu não sei se você quer entrar, você está no backstage, o Márcio, não sei se ele só saiu, se caiu a conexão dele, mas nós estamos também com 21h40, né? Bastante tempo aqui conversando. Ah, voltou lá. Que bom, Márcio. Você está falando do jornal impresso. É o seguinte, a gente fala tanto de tecnologia, e aí tem uma coisa chamada bateria. Ah, é verdade. Aí, ó, e deve ter falhado a bateria lá de novo. Vamos ver, vamos guardar mais um pouquinho para o Márcio voltar. Sem dúvida, assim, a questão tecnologia, ela também é uma questão complexa, né? Agora sim, agora vamos lá, agora está na tomada certa. Como diz o Galvão Bueno, em definitivo. Bom, o professor estava falando da questão do impresso, e eu tenho uma frase que é o seguinte, eu falo que jornal impresso no futuro vai ser igual carro velho. Quem tem é porque gosta, porque é um diferencial. E o futuro, evidentemente, é o digital. E a gente passa por esse processo de aprendizado. Quer dizer, eu não posso fazer um jornal como eu fazia há 20, 30 anos atrás, e também eu acredito que o sistema de ensino brasileiro não pode ser pautado mais em ideologias, em políticas lá do início do século, né? Não vou nem falar do século XIX, né? Estou falando agora do século XX. Professor Paulo, para a gente encerrar, me corrija como professor. Refrão da aula: é melhor qualquer educação do que nenhuma. Perfeito. E a gente tem que fortalecer a questão da aprendizagem e não só o ensino. Tirei uma notinha boa aí, professor? Perfeito, né? Exatamente isso. E aquela última que eu falei, exatamente isso. Ó. Na verdade, a grande solução está em quem faz. E quem faz é o professor na sala de aula e agora quem está fazendo é o professor na sua casa. Vamos olhar mais para o que esses professores estão fazendo, sabe? E menos para grandes conhecedores ou grandes que pessoas querem dar as diretrizes ou as regras. Veja, você quer ver como que vai funcionar a volta às aulas? Não pergunte para a autoridade, pergunte para o professor. Ele vai ter as melhores ideias para poder ter como que vai ser essa retomada de aula. Então, eu enxergo isso, que cada escola, Márcio, se eu tenho uma cidade, que eu tenho várias escolas, assim como se você tem 2 filhos e você tem o mesmo tratamento, 2 filhos gêmeos, e dá o mesmo tratamento, são pessoas completamente diferentes, comportamentos diferentes. Quando eu tenho uma cidade com 2 escolas, essas escolas têm realidades completamente diferentes. Quem mais conhece dessa escola? O diretor, os seus professores, os alunos e os pais. A associação de pai e mestre. É aí que está o segredo. O segredo é dar autonomia para que essas escolas, para que essas pessoas possam, no seu contexto regional, decidir para seus alunos, para seus filhos, decidir o que é melhor para eles. Quando você vem padronizando isso de ministérios, secretarias estaduais, Conselho Nacional para baixo, quando erra, Márcio, erra em atacado. E a gente vem errando há décadas no sistema de ensino brasileiro. Não preciso mostrar, eu posso provar tão simples quanto pegar os dados de PISA, Prova Brasil, Enem, ENAD, a gente está aí. Esse é o sistema de ensino que nós temos. É um sistema muito que valoriza muito o ensino e valoriza muito pouco a aprendizagem. Dê voz para diretor, professor, pai e aluno, você vai ver que eles acham a melhor solução ali para retomar as aulas em cada contexto, em cada escola. Eu crio algumas confusões e eu digo o seguinte, né? Nós somos um país onde, infelizmente, um país de analfabetos funcionais, que é pior do que fôssemos um país de analfabetos. É verdade. E se fôssemos analfabetos, o analfabeto você ainda consegue ensinar e ele aprende. Agora, quando o cara é analfabeto funcional, é porque a formação está errada e aí é difícil de você mudar algumas coisas. Dá dois trabalhos. E aí talvez a gente se compreendesse um pouquinho mais e aprendesse mais, talvez entendêssemos por que vivemos determinadas situações num país que tinha tudo para dar certo. Tem tudo, né? Mas insiste em dar errado. Professor Paulo Tomazinho, de coração, muito obrigado pela sua participação. Essa aula, né? Hashtag junto.
Mas foi uma aula mesmo. Eu confesso aqui que mudei muito. Eu era muito cético, eu também sou cético e pragmático, era muito cético em relação ao ensino remoto. Mas acompanhando a nossa filha em casa e conversando com especialistas, né, que eu acho que é isso que nós temos que fazer, conversar com quem entende do negócio e deixar quem entende realmente. Você falou tudo. Colocar na mão do professor e não de cima para baixo, né? Eu vejo que de bons professores, né? Porque também tem maus professores, assim como tem maus jornalistas, maus advogados, enfim. Mas os bons professores precisam ser valorizados e nós temos que acabar com essa questão de média. Nós temos que ter a meritocracia. Nós não temos que ter vergonha. Quem merece mais tem que ter maior reconhecimento. Quem merece menos tem que ter menos reconhecimento. Pelo menos é o que eu penso. Professor, muito obrigado. Queria que as suas considerações finais aí para a gente encerrar a nossa live. Quase 2 horas. Deu um show aqui, né? Que delícia, né? Não viu o tempo passado. Márcio, antes de agradecer você, o Fernando, né, o Diego, todo mundo do Rotary de Toledo, eu gostaria de, como um bom professor, pedir para quem está assistindo ao vivo aqui, poder colocar em uma palavra. Comente aí no chat, ó, no Facebook ou aqui no YouTube. Vai ali no chat e coloque uma palavra que representa essa live nossa, essa conversa de hoje. Pode ser um aprendizado, pode ser uma palavra que te marcou, pode ser um sentimento que você teve. Por favor, vai lá no chat e coloque uma palavrinha lá, porque eu acho que isso aqui é fundamental, porque você pensar nessa uma palavra, você está pensando numa tag, ou seja, está pensando exatamente quando no computador a gente coloca um nome, numa pasta, né? E nessa pasta um monte de arquivo ali dentro, a hora que você lembrar dessa palavra, você vai lembrar muito do que foi conversado aqui, ó. Eu vejo lá conhecimento, né? Olha que gostoso. Tá lá, excelente conhecimento. Então, que legal. E muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de estar trocando e conversando aqui com vocês e com o pessoal de Toledo, aí do Rotary. Obrigado. Aliás, o nosso lema Rotary desse ano é o Rotary abre oportunidades, e eu tenho certeza que muita gente hoje ganhou várias oportunidades aí. Professor Paulo Tomazinho, muito obrigado de coração. E obrigado a vocês aí que nos acompanharam durante essas quase 2 horas falando sobre ensino remoto, ensino à distância, enfim, sobre o ensino brasileiro. Eu quero, para encerrar, mostrar aqui o Chocolates Roma, tá? Tá aí. Professor, depois a gente vai... aliás, foi uma coisa que eu esqueci de falar para os nossos interessados. Depois nós vamos fazer aí quando puder o presencial, fazer um evento de agradecimento, né, e presentear todos os nossos palestrantes, as pessoas que nos apoiaram, estão nos apoiando, porque não terminou. Aliás, eu quero que o Diego coloque aí na tela, o Fernando também, por favor, a programação, né? Porque amanhã nós temos live, legal, né? Dia 15, ó, Diego Galante e Paulo Almeida, o Diego que é da Center Investimentos e o Paulo Almeida do Bioparque, que vão falar sobre investimentos em tempos de crise. Daí, no dia 16, os dois aí, né? O nosso Batman e Robin, Fernando Botelho e Diego Eckstein, falando sobre ferramentas online de produtividade home office, que é outra oportunidade fantástica que está se abrindo. E no dia 17, o governador Pita e o nosso companheiro Renan Casamali falando sobre o Rotary, quem somos e o que fazemos. Porque, afinal de contas, essa semana também é uma oportunidade que temos de explicar mais, de mostrar mais às pessoas o que é que o Rotary faz. E a gente faz muita coisa, e nós temos que deixar, e aí eu vejo que também é o ensino brasileiro, nós temos que deixar de ser ovo de pata e passar a ser ovo de galinha, né? A gente tem que se mostrar mais. Professor Paulo, brigadão de coração, um grande abraço. Obrigado a você que fez a sua doação hoje. Lembrando que você concorre a essa bomboniere de cristal linda, oferecimento da Balaio Decor. Coloca aí, Diego, a imagem. Olha só que beleza essa bomboniere de cristal, tá? Então, você ainda dá para fazer a sua doação. Doações até meia-noite de hoje estão concorrendo. A partir de R$10, você pode levar essa bomboniere para sua casa, tá? Doando R$10, você está ajudando todas as ações do Rotary Clube de Toledo Centenário e do Rotary como um todo. Tá aí o Instagram do professor Paulo Tomazinho, né? Quem quiser... já vou sair daqui. Obrigado. Vou curtir e... certeza. É o mesmo. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn, é tudo o mesmo link. Paulo Tomazinho no Instagram, Facebook, LinkedIn. Muitas outras ações, professor Paulo, ainda. Vamos desenvolver muitos projetos em conjunto, pode ter certeza disso.
Então tá, ó, e se você quer ganhar uma pizza da Passarela, né, é só doar R$100 para o Rotary, tá aí o link na sua tela. Gente, um grande abraço a vocês, ó, um beijo. Eu e o professor Paulo estamos sem máscara, porque estamos em casa, o professor está no hotel, eu estou em casa, mas lembre-se, fiquem bem, se cuidem e se sair, use máscara. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau. As nossas conexões possibilitam coisas grandiosas ao unirmos pessoas e comunidades. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Com mais de 1 milhão de associados, sabemos o que as pessoas podem fazer quando se unem. Em todo o mundo, gerações de líderes formam amizades e solucionam problemas, transformando grandes ideias em realidade. Entre em ação conosco. Saiba mais em Rotary.org.